Olá, pessoal, tudo bem? Terminadas as eleições municipais, pelo menos o primeiro turno das eleições municipais, é momento de avaliar aí quem foram os eleitos, quais as candidaturas, quantas mulheres, quantos homens, candidaturas negras, indígenas. E hoje, no tema do nosso assunto, é sobre as candidaturas indígenas. No país, nós tivemos, em 2020, 2.215 candidatos, que representaram aí 0,4% das mais de 500 mil candidaturas dos mais de 5.500 municípios brasileiros. Para avaliar os resultados dessas eleições, nós vamos falar com a Shirley Pancará, que é da bancada ativista aqui da Assembleia Legislativa de São Paulo. Seja muito bem-vinda, Shirley. Boa tarde. Então, gratidão. Vamos aí dialogando sobre essas candidaturas indígenas que aumentaram tanto nesse ano e fico muito feliz pelos povos indígenas estarem aí ocupando esses espaços. Pois é, eu estava olhando aqui as notícias, a base das candidaturas, dos candidatos, né? Parece que o número de candidatos, me corrija se eu estiver errado, o número de candidatos aumentou aí a 27%, 29% em relação às eleições de 2016. Pularam de 1.715 para 2.215. Foram esses números que eu vi aí de uma maneira geral na imprensa. Como é que você vê esse aumento das candidaturas no contexto que a gente está em 2020? As candidaturas indígenas nesse período tão difícil que nós estamos, e não vou dizer que é só em 2020 que nós estamos num período difícil, né? Nós temos aí 520 anos de tantas dificuldades, de tantos retrocessos, e ver os meus parentes indígenas eleitos de norte a sul deste país é para saudar mesmo, é a memória dos nossos ancestrais que nós estamos honrando, porque é dentro desses espaços que nós vamos fazer valer os nossos direitos. É ali que se efetiva políticas públicas, né? Na Câmara Municipal, nas assembleias, na Câmara Federal. É nesses lugares que nós precisamos ocupar para fazer valer os nossos direitos e honrar a memória dos nossos ancestrais. É uma grande felicidade, fico muito feliz que os parentes ocupem mesmo. Temos que ocupar sim. Quantos anos foram negados a nós, povos indígenas, de falar por nós mesmos? Porque sempre vem o outro e fala por nós. E nós sabemos falar. E nós temos capacidade. E essa eleição vem aí provar a nossa competência aí em relação às urnas e essas eleições que nós estamos vivendo nos dias atuais. É um período difícil, claro, né? Mas vamos seguindo na luta com força, porque nós temos força, nós somos de base e a base nos fortalece. Shirley, vamos analisar. A gente está gravando esse programa, vai mais para o final de novembro, vai ao ar mais para o final de novembro. Nós estamos gravando esse programa um dia depois do resultado das eleições. O resultado saiu quase meia-noite no domingo. E aí eu queria que você falasse, você fez aí várias postagens no Facebook, né, falando de candidatos indígenas eleitos. Você tem, inclusive, postagens aí por região, né? Vamos dar um panorama para a gente do que a gente teve de resultado em relação a indígenas eleitos para prefeituras, para câmaras municipais. Como é que foi houve um ganho aí, houve um aumento no número de candidatos? Qual que é a sua análise? Muito. Tivemos candidatos reeleitos, né? E um número muito considerável de povos indígenas de norte a sul do país. Então, nós tivemos, ainda estou esperando a apuração, os dados finais que os povos indígenas eles vão socializando no nosso grupo da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil. Ainda não fizemos a tabelinha com todos os dados, nós temos indígenas em todas as regiões que se candidataram. Então, nós temos aí uma prévia, né? Ainda tem mais candidatos. No Mato Grosso, nós tivemos aí 11 parentes eleitos, nós tivemos um parente eleito, prefeito de Pesqueira, que é o Marcos Chucuru. É uma honra muito grande ter esse parente eleito, prefeito de Pesqueira, né? O filho do Chicão Chucuru, uma grande liderança lá de Pernambuco, de Pesqueira. Tivemos no Rio, na região sul,
nós tivemos 20 candidatos eleitos, e tivemos no Pará a Márcia Cambeba, tivemos um Tupinambá, o dado que eu tenho agora, mas eu sei que tem mais, né? Tupinambá, na Bahia, é uma série de parentes. Eu teria que fazer uma tabela para falar para você. O que eu te falei agora foi um resumo dos parentes indígenas que foram eleitos, porque nós temos mais parentes indígenas eleitos de norte a sul deste país, né? Não teve em São Paulo que eu soubesse, né? Até o momento em São Paulo eu não tem, assim, tem Bauru, tem acho que 2 parentes indígenas naquela região que fica de Bauru, né? O Paulinho Paiacã, ele se reelegeu, e outro parente indígena de lá, de uma das aldeias também lá de Bauru, ele também se elegeu aí a vereador de São Paulo, Shirley, no interior. Aqui na capital não soube ainda. para quem não sabe, em casa, né, nós temos aldeias indígenas aqui na capital de São Paulo, né? Muita gente acha que não tem, não tem aldeias, não tem, enfim, tem povos indígenas. São Paulo, né, mais de 150 nacionalidades. Eu estava olhando aqui na internet. Realmente as notícias estão ainda um pouco desencontradas. Muitos lugares, né, a apuração ainda não terminou. Na maioria dos municípios já terminou a apuração, no momento que a gente está gravando esse programa. Mas, por exemplo, eu já vi aqui na internet, na região centro-oeste, por exemplo, né, temos aí 10 prefeitos indígenas e 2 vereadores no Mato Grosso, por exemplo. Desses 10 prefeitos que foram eleitos na região centro-oeste, 4 que foram eleitos, 4 foram reeleitos. Ou seja, fizeram uma boa administração, né, a urna é soberana, e a população aprovou o mandato desses prefeitos. Qual que é a importância da gente... A gente teve uma série de ganhos de representatividade, de mulheres negras, população trans, população LGBT, as câmaras estão mais... tem mais mulheres eleitas para as câmaras municipais em todo o Brasil. Alguns lugares, por exemplo, como em Porto Alegre, triplicou o número de mulheres, né, na Câmara Municipal, aqui em São Paulo também. Tivemos em Belo Horizonte, por exemplo, uma vereadora trans que foi a mais votada. O que falta ainda, né, para a gente falar um pouco mais da representatividade indígena nas câmaras? É certo que muitas pessoas foram eleitas, a gente vai ter um levantamento depois disso. Quais são as necessidades, as plataformas da população indígena hoje no nosso país? Eu sei que são muitas e que são muito importantes para o país. Então, você falou da presença indígena aqui no estado de São Paulo, né? Nós somos a segunda maior cidade com a presença indígena, nós temos mais de 70 aldeias, né? Tem aldeias que não estão demarcadas. Nós temos um grande problema com a demarcação dos nossos territórios, e nós temos uma grande parcela aí de povos indígenas que vivem em contexto urbano, né? Então, que vivem aí nas periferias da capital, do estado de São Paulo. Então, ver essa presença indígena dentro desses espaços me dá esperança de que nós mesmos, povos indígenas, sabemos as dores que carregamos, né? Sabemos o nosso sofrimento, a luta que é para falar sobre a demarcação dos nossos territórios, para falar de moradia, para falar de segurança alimentar, para falar de educação diferenciada, de saúde específica. Nós sabemos, porque nós vivemos essa realidade. Então, por isso que esse candidato eleito, ocupando esse espaço, ali dentro, ele vai estar fazendo aquela política pública para atender a essas bases, a essas especificidades, porque se esperar outra pessoa vir e fazer por nós, uma pessoa que não vive dentro do território, não sabe quais são os problemas, muitas pessoas nem viram, eu creio, a chuva que deu esses dias, né? A chuva que deu esses dias teve uma aldeia multiétnica que tem em Guarulhos, né? Lá tem mais de 10 etnias diferentes. Foi abaixo um monte de casas
Teve casas também lá no Pico do Jaraguá, que foi alagada com a questão da chuva. Então, nós sabemos, porque nós vivemos essa realidade. Então, por isso que estar nesses espaços é o nosso direito. E eu espero um dia não ter que ficar comemorar tanto isso como se fosse uma novidade. Comemorar é claro Que que isso nós vamos vire rotina, comemorar, né, Shirley? que isso Que isso vire vire rotina, que rotina. não seja só uma cota. E para isso as pessoas precisam investir mais em candidaturas indígenas, sair dessa mente colonizadora de que povos indígenas não sabem discutir quando os povos indígenas vão discutir a questão ambiental, nós não estamos discutindo só para nós, porque o meio ambiente é interesse de todos. Se as pessoas tivessem noção disso, enquanto nós, povos indígenas, que mantemos aí o pouco que tem do meio ambiente, e que se as pessoas tivessem essa noção de que nós também estamos cuidando de vidas que não são indígenas, aí sim eles vão passar a dar mais credibilidade aos povos indígenas. Falta isso, credibilidade, falta apoio nas nossas campanhas, falta uma série de coisas para que nós, povos indígenas, possamos avançar mais na ocupação desses espaços. Eu estou lembrando aqui, eu estou vendo aqui, estava até pesquisando aqui, né? Falar de candidaturas indígenas e de políticos eleitos, a gente lembra aí do Mário Juruna, né? Que foi eleito lá em 1982, com 31 mil votos, representando o estado do Rio de Janeiro, né? E o Juruna, ele fez história, né, no Congresso Nacional. A eleição dele teve uma grande repercussão no país e no mundo, né? E ele fez várias denúncias. Ele falou de distribuição de terras, demarcação de terras. Ele cumpriu um grande papel aí na política brasileira e chamou atenção para essa questão indígena. Eu queria a sua avaliação de lá para cá, desde a primeira eleição do Juruna. O Juruna morreu em 2002, né, infelizmente. Ele morreu no dia 17 de julho de 2002. Do Juruna para cá, do fenômeno Mário Juruna para cá, a gente evoluiu em alguma coisa em relação ao índio na política brasileira, em relação a candidaturas, em relação à eleição, em relação a políticos indígenas ocupando cargos nas prefeituras, nas câmaras, nas assembleias, no Congresso? Teve alguma evolução? Qual que é a sua avaliação? Teve uma evolução grande, né? Ele é uma grande referência para nós de luta e de resistência. Então, é tanto que você vê aí gradativamente os povos indígenas eleitos e agora reeleitos, né? Aos poucos nós estamos ocupando esses espaços, inclusive muitas candidaturas coletivas que se inspiraram nesse mandato coletivo que nós estamos aqui no estado de São Paulo. Foi um excesso de candidaturas que eu fiquei muito feliz, né? Tem uma candidatura eleita em Florianópolis, né? Um mandato coletivo que tem Teve uma candidatura eleita. Teve candidatura eleita para a Câmara Municipal de São Paulo. Vocês fizeram história, né? A candidatura coletiva de vocês foi aí, se eu não me engano, uma das primeiras, né? E abriu espaço para que várias outras, nessa eleição, por exemplo, a gente teve várias câmaras municipais com a eleição de candidaturas coletivas, inclusive aqui em São Paulo. Então, vocês fizeram história aí com essa candidatura e com essa eleição aqui para a Assembleia Legislativa de São Paulo, né? Foi, e aqui nós tivemos o mandato coletivo, né, que Jaraguá e Guarani ficaram com 10.588 do PSOL, e assim a gente vai seguindo nessa esperança. Não vou dizer para você que esse é um espaço bom, eu sempre falo para os meus parentes, né, não é um espaço que seja o meu habitat natural, né? Mas é um espaço
passo que se faz necessário, é uma luta. Estar nesses espaços é uma luta, é resistir para existir. É difícil de dizer isso, né? Porque tem muitos parentes indígenas que ainda consideram a política do país distante, distanciada, até por conta da própria história da política do país, que sempre tem nos invisibilizado, né? Sempre tem fechado as portas, sempre tem falado por nós, mas que vê esses parentes indígenas eleitos é uma grande esperança de força, porque não, eu quero ver os meus parentes indígenas na Câmara Municipal, na Assembleia Legislativa, na Câmara Federal, dentro dos espaços universitários. Eu quero ver os meus parentes indígenas ocupando todos esses espaços, porque aí a gente se fortalece, um dando a mão ao outro, se fortalecendo. Veja, só tem um mandato coletivo com a pessoa indígena na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Se eu tivesse 3 pessoas indígenas, no mínimo, eu estaria bem mais fortalecida do que o que já estou, né? Para a gente seguir nas lutas. Então, é importante estar. É uma referência o Juruna, é uma referência todos esses parentes que antecederam, que vieram já com lutas na política, não teve só ele. Então, no mesmo ano que eu entrei aqui pelo mandato coletivo, a Joênia Wapichana entrou como deputada federal, né, a primeira mulher indígena deputada federal, e vereadores espalhados pelo Brasil. Antes dessa nossa eleição, eles já estavam, já tinham suas candidaturas, já estavam eleitos em outros períodos, né? Shirley, vamos falar agora o momento das eleições. Está passando a apuração, né? Já está praticamente concluída. Vamos falar agora de plataforma política, né, da população indígena. Quais são as demandas que vocês precisam discutir nas câmaras, nas prefeituras? E o que é necessário para vocês? O que a população indígena brasileira pede de demanda? É demarcação de terras indígenas? É visibilização? Quais são as demandas de vocês? Vamos falar um pouco disso. As demandas dos povos indígenas, elas são um leque enorme, né? A primeira delas é a demarcação de terras, né? Nós precisamos da nossa demarcação de terras. Nós precisamos ter os nossos territórios livres da especulação imobiliária, livre de garimpeiros, livre de madeireiros. Nós precisamos ter ele para que a gente possa manter os nossos costumes, manter a nossa política local dentro das nossas comunidades. E tem uma série de coisas, nós temos problemas, por exemplo, com a educação, nós temos escolas aqui no estado de São Paulo em péssima degradação da estrutura, nós temos aldeias que não têm escolas ainda e algumas escolas com uma situação precária. Nós temos necessidade também da nossa saúde específica, nós temos necessidade aí de moradias para os povos indígenas que vivem nas cidades, nós precisamos de um centro de referência à cultura indígena, um memorial dos povos indígenas, os primeiros habitantes deste país que já estavam aqui quando chegou aí os invasores deste país, e aqui em São Paulo nós não temos um memorial indígena, então precisamos de uma série de coisas, precisamos ter garantido a nossa segurança alimentar, e tantos outros direitos, garantir os direitos das mulheres indígenas, esses são os nossos direitos básicos. Nós temos todos, porque nós somos povos excluídos, vou dizer, eu não gosto de usar essa palavra excluídos, né, porque quem nos exclui é o não indígena, que fica nos invisibilizando também, essas palavras excluir, invisibilizar, eu não gosto muito de falar, mas vou utilizar ela aqui para melhor compreensão, né? Então, as pessoas nos excluem muito dos espaços, há um genocídio muito grande, um etnocídio, um racismo aos povos indígenas, e com isso, quando
tem essa invisibilidade das nossas necessidades, não é só a nossa visibilidade para ninguém chegar e pedir para no dia 19 de abril eu pintar o rosto. Essa não é a visibilidade que eu estou falando, não é essa. Eu estou falando de políticas públicas, não estou falando de ninguém usar minha imagem porque eu estou de cocá, porque eu estou com a pintura e achar que isso fez um trabalho indígena. Estou falando de políticas públicas, estou falando da necessidade que o Estado de São Paulo tem de fazer um concurso específico para professores indígenas do Estado de São Paulo e a categoria professor indígena. Estou falando do curso de licenciatura intercultural para os professores indígenas do Estado de São Paulo, entre tantas outras demandas que nós temos e que ainda carecem muito do olhar das políticas públicas. Como é que está sendo o mandato coletivo e a participação? Como é que está sendo a representatividade da população indígena através do mandato coletivo e através das suas propostas? O que a gente tem de projeto até agora? Detalhe para a gente, por favor. Nós temos parte da minha representação, eu já tenho 2 emendas parlamentares que já foram pagas, né? Que foi uma emenda parlamentar para uma unidade básica de saúde de referência à saúde indígena para o pessoal lá de Cabo Sul, que atende a aldeia multiétnica, e uma emenda parlamentar para a unidade básica de saúde de referência à saúde indígena, que fica no Real Parque, que atende ali a comunidade Pancararu, no Real Parque. E entre outros projetos, eu tenho o projeto projeto Agosto Indígena, tem o projeto Dia Internacional da Mulher Indígena, tem um projeto para troca do nome da Rodovia Bandeirantes para Rodovia Guarani, porque colocar o nome de rodovias fazendo menção a genocidas é complicado, né? Daquele lado ali está um lado a rodovia dos Bandeirantes, do outro lado a rodovia Anhanguera, e os Guarani ficou ali meio a essas 2 rodovias, e uma se chama Bandeirantes, os maiores genocidas das populações indígenas do Brasil. Então, esses são dos projetos que eu tenho. Tivemos projeto aí da Covid, né, nesse período da Covid, fizemos um projeto emergencial para a Covid-19, que esse ano deu uma parada muito grande em outros projetos, por conta que todo o olhar foi para salvar vidas, né, e por conta da pandemia, e com isso nós tivemos alguns avanços. Tem uma série de projetos protocolados, né, um monte de projeto protocolado, já falei do Agosto Indígena, eu tentei protocolar o projeto categoria professor indígena em concurso específico, mas foi inviável, e agora eu tentei colocar essa proposta na LOA, né, que estávamos discutindo a semana passada, e assim a gente vai seguindo, avançando nessas políticas públicas na medida do possível. Sabemos que a gente protocola uma série de projetos, mas eles não serão aprovados aquele tanto de projeto. Então, eu falar que eu protocolei 20, 30 projetos, não quer dizer um projeto só é aprovado por ano. Então, e aí a gente dialoga entre o coletivo para ver as prioridades. Esse ano eu estou na proposta de fazer o projeto para ser aprovado, é o projeto que eu vou fazer para as populações indígenas, né, para nós, para a garantia dos nossos direitos. Pois é, muita coisa ainda tem que ser conquistada, né, pela população, mas você acha que esse caminho da política é um caminho sem volta e cada vez mais vamos ver representatividade das populações indígenas, tanto no executivo quanto no legislativo, não é isso? Sim, é o que eu espero, né? Porque eu vou envelhecer e eu preciso que alguém ocupe. Vai chegar um período que eu vou me recolher para ficar trabalhando as questões do local, do território, as questões das cosmologias, né? Que aparentemente para o não indígena está muito desfocado, muito desligado a cosmologia da burocracia. É claro, a burocracia é um monte de papel que não funciona muita coisa, né? E eu estou falando de cosmologia, estou falando de território, estou falando de terra, estou falando de rios, estou falando de vidas. E isso eu espero que venha aí, que a juventude, que as mulheres que eu
coloco muita fé nas mulheres, mulheres vêm com essa força, mulheres é o equilíbrio das comunidades, mulher é o equilíbrio da natureza, e quando eu falo em mulheres, eu não estou falando para deixar o homem fora, porque nas nossas comunidades a gente não pensa assim, né? O homem fica fora, vamos lá, mulher, vamos à frente e deixar. Na nossa comunidade a gente não pensa em ninguém ficar atrás. Então, nós temos que andar juntos. Então, é juntos que a gente consegue. E é por isso que trazer essas pessoas para que nós possamos caminhar juntos é de suma importância e tem que vir, eu sei que vai vir mais pessoas, que nós vamos nos fortalecer nesses espaços, e eu vou ficar nesses espaços tentando, lutando, rompendo aí essas bolhas, o quanto o movimento indígena precisar de mim. Então, enquanto o movimento indígena precisar de mim, enquanto eu for esta referência, eu vou estar nesses espaços lutando, somando força com os povos indígenas e dando meu total apoio para ocupar mesmo, porque nós somos capazes. E não é porque a gente ocupa esses espaços que a gente deixa de ser indígena, não, porque isso é uma visão etnocida de falar para nós, preconceituosa. As pessoas falam para nós o tempo inteiro, o indígena está de celular, deixou de ser indígena, agora vem lá o estrangeiro para cá e ele continua estrangeiro a vida inteira. Então, isso é uma forma de nos excluir. O tempo inteiro as pessoas nos convidando a desistir de lutar por nós mesmos, nos convidando a sair desses espaços. É claro, deve ter um interesse, né? Porque se a gente ocupa esses espaços, nós vamos ter mais força para defender nossos territórios, nossa saúde, nossa educação, nossa segurança alimentar, nossa família, o bem viver e o meio ambiente, que é interesse de todos. E é importantíssimo ter vocês, porque quanto mais diversidade nós tivermos nas representações das câmaras, né, todo mundo tende a ganhar, né? A sociedade brasileira tende a ganhar, não fica só uma voz, ficam várias vozes com as várias demandas que nós temos na sociedade brasileira. Somos uma nação multiétnica, multicultural, e é muito importante ter representação dos indígenas, e é bom que a gente está vendo um crescimento dessa representação dos indígenas. Estamos quase terminando o programa, Sheila. Eu queria tocar num assunto que só esse assunto dá um programa inteiro, mas eu queria que você falasse rapidamente o seu ponto de vista. Se você puder resumir 30 segundinhos, a gente falar de um assunto que é importante, que 30 segundinhos, bem rapidinho, falar de queimadas na Amazônia e queimadas no Pantanal, né? Como é que vocês, povos indígenas, como é que você, com a sua visão de co-deputada, vê essa questão das queimadas, desmatamento na Amazônia e queimadas no Pantanal? Eu vejo como um descaso do governo, né? E o governo ainda usa de dizer que somos nós, povos indígenas, causadores de todas essas queimadas. Nós tivemos grandes queimadas aqui no Pico do Jaraguá também, né? Em Bauru teve grandes queimadas, não tão grande quanto no Pantanal, mas nos culpar disso é lamentável, né? E isso é coisa do agronegócio, é coisa do governo que não presta atenção, que não toma conta, que poderia fazer o serviço de apagar o fogo, salvar a natureza. Então é triste saber disso, que onde poderia ser resolvido o problema, não se resolve. E muitos indígenas colocaram a mão na massa para resolver estes problemas e ainda foram culpados de causadores do fogo. Muito lamentável. Somos nós que estamos salvando o meio ambiente. Sheila, para a gente finalizar, deixa uma mensagem para as pessoas em relação à representatividade dos povos indígenas, da importância da participação política para a população brasileira de uma maneira geral e também para outros povos indígenas, chamando para essa participação e para essa representatividade. Povos indígenas, mulheres, todos os candidatos eleitos, todos que foram excluídos da sociedade, invisibilizados, que venham com força, que venham com sabedoria e que ocupem e que mostrem que nós somos capazes e nós temos propriedade. E diga às mulheres, os indígenas, os negros, as mulheres trans, o povo periférico, comunidades tradicionais, os ciganos, que avancem, porque nós vamos avançar, avançaremos. Tá certo, muito obrigado, Shirley, pela sua participação. A Shirley da bancada, Shirley Pancará da bancada ativista, muito obrigado pela sua participação e pelos seus esclarecimentos aqui no nosso programa.
Gratidão, gratidão. Bem, e o Conexão Legislativa de hoje fica por aqui. Lembrando que você pode assistir esse e outros programas da Rede Alesp no nosso canal no YouTube. É só digitar Rede Alesp. Nós voltamos no próximo programa discutindo aí um outro assunto de relevância para a sociedade. Obrigado pela audiência. Tchau.